Olá, meus amigos, passando aqui para deixar uma palavra, uma reflexão aqui que o Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo 4, capítulo 4, versículo 12, nos deixou um ensinamento e eu creio que serve muito bem para a gente. Nós sabemos que Timóteo era um jovem pregador, estava cuidando ali da igreja em determinado lugar, e Paulo aconselhando, deu vários conselhos a Timóteo, e ele deixou um conselho aqui que é importante para quem lida com pessoas, quem está à frente de pessoas, que é muito importante para aprendermos e, logicamente, para as nossas relações humanas. Ele deixa aqui algo que me fez lembrar, refletir uma questão sobre respeito. Duas coisas: respeito, confiança. Respeito e confiança ninguém pode impor a outro. Ninguém impõe. Você tem que me respeitar. As pessoas até dizem isso, mas não quer dizer que ela vai conseguir o respeito daquela pessoa. A mesma coisa é a confiança. Você tem que confiar em mim. Às vezes a pessoa usa até uma posição: você tem que confiar em mim por isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Marido com a esposa: você pode confiar em mim porque eu sou teu marido. Você tem que confiar em mim porque eu sou tua esposa. Você tem que me respeitar porque eu sou isso, sou aquilo. E a questão é que respeito ninguém consegue impor, nem confiança. Você consegue impor medo. Tem gente que consegue, ela acha que está sendo respeitada, mas na verdade ela está sendo temida. Há uma diferença entre respeito e medo. Por quê? Porque medo você consegue por você ser duro, ser uma pessoa durona, uma pessoa má, uma pessoa às vezes até vingativa. O outro está debaixo da tua posição, está precisando, você está dependendo de você em algum ponto, está debaixo da tua autoridade. Aí você age com ameaças, com uma coisa, às vezes uma ameaça psicológica: olha, se você não me respeitar, se você não agir assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E impõe um certo medo, que a pessoa diz: não, tenho que tomar cuidado, porque essa pessoa pode me prejudicar, porque essa pessoa pode causar um mal sobre a minha vida, porque ela é uma pessoa maldosa. O coração dela, eu sei que está cheio disso, qualquer coisa, às vezes é uma pessoa vingativa, e às vezes tem o poder para fazer isso. Então ela consegue manter alguém ali com medo. Quanto isso acontece às vezes dentro de casa. Quantas esposas elas estão vivendo de cabeça baixa, sem poder falar, numa reverência com o marido, com medo, por medo mesmo. Ela não tem nem voz ativa de falar. Isso acontece quando as pessoas têm poder sobre outras. Elas conseguem o respeito ou impor o medo. O respeito nunca vai ser imposto. Nunca vai ser, você nunca vai conseguir impor. Duas coisas você nunca vai conseguir impor às pessoas: respeito por você e confiança. Essas coisas, esses dois, o medo sim, o medo você consegue. E é maquiado, às vezes ele é usado como disfarce, como se fosse: não, todo mundo ali me respeita, quando eu chego todo mundo baixa a cabeça, todo mundo, as pessoas sabem como falar comigo, porque sou respeitado. Não é respeitado, é temido. O traficante, o chefe do tráfico lá no Rio, ninguém respeita ele, mas todo mundo teme e tem que obedecê-lo. E às vezes pessoas têm autoridades, né? Assim, política, tudo, essas coisas, que na verdade, determinadas autoridades, que não é o respeito, é o medo. Ela impõe medo, porque ela tem como prejudicar alguém, e a pessoa sabe, a pessoa diz: não, tenho que me sujeitar a essa dominação, porque o medo leva à dominação. O respeito leva à admiração. Uma pessoa que ela é respeitada, que ela consegue ser respeitada, ela é admirada. As pessoas olham para ela e sentem vontade de estar junto dela, de estar perto dela, sente vontade de ser igual a ela, de aprender com ela. Ela tem algo que atrai.
E Paulo leva isso para Timóteo, a importância dele ser essa pessoa dentro da igreja como pregador. E é um ponto mais difícil, que é o ponto de conquistar confiança, conquistar respeito. Quando Paulo fala isso, ele fala para Timóteo assim, capítulo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Presta atenção nisso. As qualidades que uma pessoa que conquista respeito, confiança de alguém, ela tem que ter. Isso é difícil, porque às vezes a pessoa não tem, ela é desprovida. Então o que resta para ela é impor o medo. Porque a primeira coisa que ele diz aqui é você seja um exemplo, que ele diz, ninguém despreze, quer dizer, você vai conquistar as pessoas de tal maneira que ele não ia impor. Paulo não está dizendo para olha gente, eu sou aqui o pregador, eu sou o cara que comanda aqui, eu sou o Timóteo, vocês têm que me respeitar, porque eu sou jovem, mas sou eu que estou no comando. Não, isso aí não é, isso é medo. E nós vemos que o ministério de Paulo nunca foi baseado na base da ameaça, na base do medo, até porque ele era quem sofria para edificar as igrejas, não colocava o sofrimento dele para cima do povo. Nós vemos muito bem isso. Hoje está bem diferente as coisas. Então veja bem, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo. Quer dizer, olha, você ande de tal maneira, você se porte de tal maneira, que você vai ser um exemplo que as pessoas vão te respeitar. Quer dizer, você vai conquistar o respeito das pessoas, você vai conquistar a confiança das pessoas. Em quê? Como você vai ser? Primeiro na palavra, o que sai da sua boca. Isso aqui é na palavra, na sabedoria, no falar, é na sabedoria. Eu quero até lembrar aqui da última reunião de pastores que nós tivemos em Belo Horizonte, e o pastor Sabino, nosso líder estadual, ele pregou uma palavra com tanta sabedoria, que é uma palavra até para nós, pastores, ministerial, uma palavra que nos leva à obediência, nos impulsiona a trabalhar na obra, mas uma palavra com tanta sabedoria que você saiu de lá. Eu creio que quem deu atenção, eu creio que os pastores todos deram atenção, saíram dali motivados assim, poxa, eu preciso melhorar, estar lutando por isso. Por quê? Porque da forma como ele pregou, ao mesmo tempo que ele estava fazendo, era uma palavra que nos cobrava empenho, mas era uma forma sábia de uma pessoa, de um pastor que vai buscar uma direção de Deus, de um líder que vai reunir os pastores para buscar uma direção de Deus, para dar uma palavra. Uma palavra, quer dizer, ao mesmo tempo que era um exorta, mas não ofende. Porque quando a pessoa ela usa um termo apenas para dominar, até a pregação dela é ofensiva. Ela é ofensiva. Ela não produz nada, na verdade. Às vezes usa-se a palavra de Deus, mas produz aborrecimento. Ela não produz. Por quê? Porque é feita às vezes aquela coisa onde o pregador às vezes diz, eu vou usar essa palavra para me dizer o que eu quero. Não é eu vou ser usado pela palavra, que é uma diferença nisso aqui. Mas não é bem esse ponto que eu quero chegar. Só lembrei esse caso, porque eu lembrei a última reunião em Belo Horizonte, foi uma palavra maravilhosa, que nos fez a gente refletir e ter aquele carinho pela obra. Desperta aquele carinho, aquela vontade de, puxa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter esse carinho, eu quero melhorar. É diferente quando a palavra é uma palavra qualquer, dada às vezes de uma maneira, de qualquer maneira, de qualquer coisa, a pessoa quer dizer o que quer e acaba não fluindo nada. Mas voltando aqui. Então ele diz assim, ninguém despreza a tua vontade. Então seu exemplo, em que? Na palavra. Nós cristãos, eu quero levar, pode ser pastores, principalmente nós pastores, mas todo mundo, nós temos que ter a palavra de Deus para, quando falar com as pessoas, usando a palavra, ou melhor, sendo usado pela palavra de Deus, com aquela revelação, com aquele entendimento da palavra.
Não usando a palavra para dizer, não, como às vezes as pessoas fazem, não, eu vou pegar essa palavra porque eu quero hoje malhar alguém com isso aqui, tá? Aqui eu vou usar isso. Aí já perdeu tudo, ali não tem Deus, não tem pregação. Não tem pregação, a carne domina e acaba saindo ali todo mundo aborrecido. E o pior, ali não há conquista, porque as pessoas, ninguém é burro. As pessoas não são burras, as pessoas conhecem. Por exemplo, sou pastor, estou pregando, as pessoas estão aqui, elas sabem se eu estou pregando, mandando recadinho ou usando a palavra para falar o que bem entendo, ou se realmente aquilo foi uma revelação. Porque quando é uma revelação, a coisa flui totalmente diferente e mexe com as pessoas. Continuando aqui, então, na palavra, até porque quando fala exortação diz exorte como mansidão. Tem gente que quando diz que vai exortar, na verdade ele não vai exortar, ele vai ofender. Ele pega, porque todo mundo tem falhas, aí a pessoa pega a falha do outro e vai ofender mesmo, vai para cima com tudo. Então, na palavra e no trato, como tem tratado as pessoas. Como trata? Então, Timóteo, você quer ser um exemplo para os fiéis? Bom, tem uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que valoriza as pessoas, não que joga elas para baixo, uma palavra que motiva as pessoas, não que deixe elas ofendidas. E não é aquela questão, não é uma palavra, você é isso, você é aquilo, você é um vencedor. Não, é uma palavra que às vezes vai mostrar as nossas falhas, as nossas limitações, mas vai mostrar que de uma forma sábia, inteligente, que nós podemos melhorar. Eu vejo que a palavra que eu falei aqui, lá o mês passado, tinha muito isso. Uma palavra dada com sabedoria, debaixo de uma unção de Deus. Continuando aqui. É na palavra e no trato e no amor. Então, quer dizer, para mim conquistar a confiança, por exemplo, se eu quiser conquistar a confiança das pessoas que estão comigo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter uma boa palavra, uma palavra que edifica, uma palavra que faz a pessoa pensar e até procurar melhor onde ela não estiver bem. Eu tenho que tratar ela bem, e aí entra o que também? Se o meu ego estiver lá em cima, aí eu não trato ninguém bem, porque eu só penso em mim. E tratar e no amor. Quem não tem amor nunca vai conquistar, e hoje é uma coisa que está sendo rara encontrar. Quem não tem amor nunca vai conquistar a confiança ou o respeito de alguém. E aí vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com o terror, aterrorizando, com o medo. Você toma cuidado, senão eu posso fazer isso, senão eu posso fazer isso com aquilo, isso. Às vezes até muitos casamentos estão assim, a mulher está respeitando o marido, ela não está respeitando o marido, ela tem medo dele, ela tem medo, mas dentro dela, ela não tem aquele respeito, que o respeito traz admiração, carinho, traz tudo isso. E isso não é fácil, isso não tem como se impor. Isso aqui você tem que conquistar. E aqui Paulo está ensinando a Timóteo, você tem que conquistar isso. Você conquista. Como você vai conquistar? Sendo exemplo nessas coisas, na palavra, no trato, como você vai tratá-los. Ninguém gosta de ser tratado mal ou ser desmerecido. E às vezes isso, geralmente a pessoa que precisa conquistar é porque ela está uma base acima, né? Então, ela tem que descer um pouquinho do pedestal, porque quando ela começa a se encher o peito e começa... Só para você entender, eu vou contar um caso aqui quando eu cheguei em São Paulo. Isso é terrível, é triste isso que eu vou dizer aqui, mas é terrível, mas é uma verdade. Quando eu cheguei em São Paulo, eu arrumei um emprego, trabalhava no atacadista, até depois a empresa fechou, e eu tinha um encarregado. O encarregado meu era um cara mundano, inclusive viciado, coitado. Mas o cara era gente boa.
E a gente trabalhava a noite inteira, e era um trabalho pesado na época, que era descarga. A gente trabalhava num carinho. Eu lembro que quando estava 6 da manhã, trabalhava das 10 às 6, quando dava 6 da manhã, tocava lá uma buzina na fábrica, a gente saía correndo, ia tomar banho, ia embora. E na hora que tocava, todo mundo largava o que estava fazendo e vou embora. E quem trabalhou a noite inteira, então já estava só pensando nisso. Mas a gente tinha que passar a sessão varrida, limpa para a equipe do dia. E algumas vezes chegou de a gente ter trabalhado tanto que não deu para... Estava terminando de limpar e uma parte precisava. E ele chegava para a gente e dizia assim, eu lembro que ele chegou para mim, ó, me ajuda aqui, eu sei que já passou da sua hora, mas me ajuda aqui para a gente não deixar nada, para os outros não falarem nada. E a gente fazia aquilo com carinho, porque o cara era um cara legal, era um cara que, apesar de ser um encarregado, apesar de ser um superior, ele não tinha aquela coisa de querer ser melhor que os outros. Ele lidava com todo mundo ali por igual, lógico, mas mantendo o respeito. A gente falava, a gente obedecia. A gente até obedecia com vontade, porque o cara era legal. Aí ele foi mandado embora. Aí deixaram um crente no lugar dele. Crente, acho que tinha algum cargo em igreja, pela maneira como ele se portava, parecia uma pessoa que foi um inferno. O crente tornou um inferno na vida dos outros. Porque o crente era soberbo, o crente era aquele cara que fazia questão de dizer assim, olha, vocês são funcionários, isso é ruim para quem comanda, está sempre se mostrando que ele é maior que todo mundo. Ele falava uma verdade, mas tem verdade, não precisa, porque a pessoa não precisa de um cargo, está se enaltecendo no cargo, porque se ele for realmente a pessoa, ele comanda sem precisar disso. Mas ele fica, não, porque vocês sabem, aqui eu sou o encarregado, é eu que mando, vocês são funcionários, e aquela coisa. Resultado, ninguém gostava dele, ninguém tinha um respeito por ele, tinha medo, mas respeito não. Tinha medo dele chegar e mandar embora, mas respeito não. Tanto é que eu lembro que um dia que ele foi mandado embora, a empresa acabou com o período noturno, todos nós saímos. Quem queria ficar de dia, quem não pedia conta. Eu acabei pedindo conta, outros também. Pediram, se fizeram acerto, e ele não pediu conta, mandaram embora, que era encarregado, descarregado, eles não iam ficar com o dia todo, os do dia. E dentro da própria, os caras diziam assim, o usuário da palavra, todo mundo ali era pecador, ninguém era convertido, eu não era convertido, ninguém era. Assim, sem vergonha aí, queria ser dono, agora está junto conosco, desempregado também. Então quer dizer, ele nunca adquiriu respeito. E ele tornou o inferno mesmo. Tornou o inferno porque por causa do orgulho, da soberba, daquela coisa de querer mostrar, eu sou aqui, eu quem mando. Isso é besteira. Porque todo mundo sabe, se a pessoa manda, ela vai. Agora, se ela conquistar, se ela conseguir, mas aí ela tem que ter amor, nem todos têm. Ela tem que ter um bom trato e uma boa palavra. Se tiver essas coisas, e é o que o Paulo ensina a Timóteo, vai conquistar. Então, ninguém despreze tua mocidade. Quer dizer, mas como é que ele fez no Monte? Se você for um exemplo, em quê? Na palavra, no trato, como você trata as pessoas, no amor, e no espírito, na fé e na pureza. Quer dizer, as pessoas olham para aquela pessoa e não vê ela com o coração maldoso. Isso aí conquista confiança. Essa pessoa não tem maldade, ela não está procurando complicar a minha vida, complicar a vida de ninguém. Essa pessoa, ela tem amor, ela cuida, porque se eu precisar, eu sei que eu vou chegar diante daquela pessoa, eu vou cuidar. Aí você começa a ter admiração, começa a adquirir. Essa admiração traz um respeito que não é imposto, é um respeito que é de admiração mesmo. E era o que nós tínhamos naquela empresa que eu trabalhei com o anterior, tá? A gente tinha um respeito por ele, a ponto de chegasse depois do horário e dizer, vamos fazer isso aqui, termina, vamos. A gente fazia com gosto, com prazer, porque a gente respeitava o cara, porque o cara era bom, era um cara que a gente olhava, que ele não estava procurando, complicando,
apesar de ele ter uma posição, ele estava acima, que ele era um encarregado, mas ele não demonstrava com aquela arrogância, com aquela maldade, querer rebaixar as pessoas. Olha, eu estou aqui e vocês estão aqui, então tomem cuidado comigo. Isso é o que Paulo está ensinando. Olha, você trata as pessoas bem, você ame as pessoas, que elas vejam amor em você, que elas vejam que você trata bem e que elas vejam que você tem palavras. Palavras o quê? Aqui é a palavra de Deus, ele é dentro da palavra, não inventando palavras, mas sim dentro disso. Aí você vai adquirir deles o quê? Esse respeito. Eles vão respeitar a tua mocidade, eles não vão desprezar. Então você vai ver que você é jovem, mas nem vão dar conta disso, vão dar conta da pessoa que você é. E diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Uma coisa interessante, né? Persiste em ler, exortar. Tem muita gente que está perdendo porque não lê a Bíblia, não lê. E não é só ler, ele diz em ler, exortar e ensinar. Tem gente que gosta até essa parte de exortar, até porque também pouca gente sabe exortar também, né? Ele disse ler, exortar e ensinar. Então leia, aprenda. A Bíblia vai nos ensinar. A Bíblia vai nos ensinar a amar, a Bíblia vai nos ensinar a tratar as pessoas bem, a Bíblia vai nos ensinar... Lógico que a gente vai estar aprendendo, a gente é cheio de falhas. A Bíblia vai nos ensinar a ter fé, a Bíblia vai nos ensinar a amar, né? Como ele diz, e a tratar bem. Vai ensinar quando a pessoa aprender com Cristo, aprender com Jesus. Agora, fora disso, a pessoa vai se encher do quê? Das suas arrogâncias, da sua falta de amor, e ele vai, de todas as formas, impor respeito. Eu vou impor respeito. Eu vou impor que confie em mim. Isso você nunca vai conseguir. Ninguém nunca vai conseguir. O marido não vai conseguir o respeito da esposa por imposição, nem a confiança por imposição. Ele vai por exemplo, se ele for exemplo. E se ele tem que ser exemplo nisso aqui que ele ensinou. E para isso tem um caminho, ler a Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia, tem gente que a leitura da Bíblia dela é só para... eu estou precisando de dar uma palavra para aquele fulano que ele tá... Já sei. Qual é a palavra que cai bem para mim dizer isso e isso? Aí ele vai pegar o versículo e diz, bom, em cima disso aqui eu vou falar o que eu quero. Na verdade não é nem a palavra está ali, entrando ali como uma coisa secundária. O princípio é o que ele tem a dizer. Então, medita nisso, se esforça, busca na Bíblia. Todos nós precisamos, todos nós precisamos conquistar das pessoas o respeito, confiança, para que nós não sejamos essa pessoa que gera medo das pessoas. Eu quero que as pessoas me respeitem, mas como eu não tenho amor, eu não trato ninguém bem, eu só trato as pessoas como nada, eu não tenho amor. A palavra que eu dou é sempre uma palavra, só é para destruir mesmo, para acabar. Se o cara estiver meio desanimado, vai acabar com o resto. Não, nós precisamos ter boas palavras sim, que vai fazer a pessoa pensar. Se ela estiver errada, ela vai pensar e vai se consertar. Não aquela, não, mas ele está dizendo aqui, tem que exortar. Exortar, se exorta com mansidão, não na paulada. Quem exalta na paulada é ditador, é dominador, e esse dominador só consegue doutrinar as pessoas a um medo. E enquanto as pessoas estiverem debaixo da risada da pessoa, é dominado naquele medo. Quando sai também machucado, amargurado, e às vezes isso é muito difícil de curar. A Bíblia diz que nós devemos deixar que nenhuma raiz de amargura cresça. E se eu fui ofendido, eu tenho que cuidar do meu coração para que não seja, que ele não guarde aquela amargura e não domine. Só que essa palavra não é só para quem for ofendido, porque às vezes a amargura vem seja dentro da igreja ou dentro da família, onde for, porque tem alguém que provoca isso, porque tem alguém que só sabe tratar de uma maneira que deixa as pessoas que estão ao seu redor amarguradas. E como tem gente amargurada às vezes por causa de alguém que falta 3 coisas: palavra, tratar bem as pessoas e amar. Não tem nada disso, é desprovido. Trata na base da paulada, na base da pancada, e isso só leva a criar cria o medo, né?
cria o medo, porque o respeito não consegue. Ninguém consegue impor. A questão aqui é, ninguém consegue impor respeito. Ninguém consegue impor confiança. Isso são duas coisas que quem quiser tem que conquistar. E conquista com esses exemplos aqui que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe, forte abraço, fica na graça e no poder do bom Deus.